terça-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de futebol, ataque rápido. O Luís está em Londres, mas não estamos sozinhos. Não só temos o Diogo, que faz a sua participação mensal, como temos o Pedro Jorge da Cunha. Como é que estamos? Bem dispostos. Mandar um abraço para o nosso para o Luís Rodrigues exatamente. e o Gonçalo, que hoje acordaram bem cedinho. Que horas era o voo deles? Às 6 da manhã. Portanto, irão acordar ali pelas 4, 3h30, 4. E vão estar a representar o 0-0 no Chelsea Benfica. Portanto, Exatamente. 3 dias de boas reportagens, boas histórias. Leiam no 00.pt. Exatamente. E amanhã, já agora, vamos ter o Renato também. Em Nosso Nápoles. Renato, a partir para Nápoles, para também nos mostrar uma série de grandes trabalhos. Vai ser uma semana de muita qualidade no 00.pt. Só falta que as equipas cumpram. Pois, do isso campo, aí já não é? dominamos, Falta que mas as equipas cumpram do na campo. parte noticiosa e editorial, acho que estamos bem servidos. Na semana passada, não. Na primeira jornada, só o Benfica é que perdeu. Portanto, não estamos assim tão mal. Sim. Nada mal. nada mal. Sim. Diogo, como é que estás? Tudo bem, convosco também. Está tudo. Gosto Gosto de ter aqui o. Era isso que eu ia dizer, gosto de ter aqui o Pedro ao meu uma lado. junção destino de saudade Exatamente. e ataque rápido. Vai ser um bom programa, de Vai ser, certeza. sem dúvida. Sem Por dúvida. acaso, Olha, eu estive aqui a falar com o nosso Rui Miguel Tovar antes de entrar para aqui. Como grande saudoso Rui Miguel Tovar, a quem mandamos um grande abraço. Quem não teve um fim de semana assim tão bom foi o Benfica. Temos que começar por aqui. É verdade que o Benfica joga já amanhã, portanto não vamos aqui mergulhar muito naquilo que possa ser a antevisão ao Clássico, porque o Futebol Clube do Porto joga hoje e ainda joga quinta, portanto não são 2 jogos até ao Clássico, e o Benfica ainda joga amanhã também, portanto um jogo extremamente importante, amanhã terça-feira, mas aqui quase extrapolando, não, mas quase isolando aqui o caso da Assembleia Geral do Benfica, das eleições do Benfica, podemos aqui, nós vamos ter um episódio depois mais lá para a frente dedicado apenas às eleições, mas não podemos passar ao lado deste assunto, ao Cunha. É engraçado porque ciclicamente os 3 maiores clubes passam por isto, né? O Sporting teve o fim da era Bruno de Carvalho, que foi bastante atribulado. O Futebol Clube do Porto teve o fim da era Pinto da Costa. O Benfica está a ter aqui, não sei se é o fim da era Rui Costa, Vieira ou não, vamos ver o que é que as eleições nos vão dizer, mas está a atravessar também o seu período, nós gostamos de chamar o período de Texas, não é? E ontem não, no sábado foi um verdadeiro Texas. Foi muito triste. Nós há cerca de 2 anos passamos, enquanto jornalistas, por uma situação muito triste, degradante, o pior momento da história recente do Futebol Clube Porto, naquela Assembleia Geral de má memória, onde houve um bocadinho de tudo, mas infelizmente as pessoas, neste caso os portugueses, parecem não aprender com os erros. A história muitas vezes repete-se e desta vez não digo que tenha sido da mesma dimensão, mas as imagens são muito tristes. Nem vamos falar aqui sobre responsáveis porque não estava lá, posso estar a cometer aqui alguns erros, mas foi muito feio aquilo que se passou, embora não seja surpreendente, Igor, porque nós adivinhávamos isto. O ambiente das últimas semanas já estava a ser mauzinho, feinho, e agora a tendência, diria que até ao dia das eleições, será que isto não melhore. Pois. Bem, em relação às candidaturas, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso ou deixaremos mais para a frente. Sim, podemos tocar. Queria só ouvir a opinião do Diogo. Houve ali algumas acusações de agressões, nós não conseguimos ver, há alguns relatos que apontam isso, há outras pessoas que depois desmentem. Eu estava até a comentar que me surpreende que cheguemos às eleições, estamos a menos de um mês das eleições, e realmente vão 6 candidaturas, portanto quando 6 candidaturas levam um grupo de apoiantes para uma Assembleia Geral, ainda por cima um dos candidatos e um dos possíveis vencedores é o atual presidente que está a prestar contas. Era um barril de pólvora, né? E parece que o rasquilho foi a intervenção de Luís Filipe Vieira, ou a tentativa de intervenção de Luís Filipe Vieira. Sim. Eu acho que, sinceramente, já se estava um pouco a esperar este tipo de ambiente mais pesado. Estou como o Pedro diz, não sei se efetivamente houve ou não agressões, não sei se agressões verbais houve, certamente. Já estava um pouco à espera, e depois quem vê aquela entrada do Luís Filipe Vieira, a forma como entra, acompanhado pela quantidade de gente que estava com ele, na altura que está o clube, porque todo o Benfica está com alvoroço, portanto, desportivamente os resultados não estão a ajudar, as exibições não estão a ajudar, portanto, toda esta fase parece que está perfeita para candidatos que vão concorrer contra o atual presidente. Sinceramente, já estava um pouco à espera deste tipo de atitudes de alguns adeptos, alguns sócios que lá estavam. Parece que começa
a ser regra nas Assembleias Gerais dos clubes. Portanto, os 3 grandes já tiveram problemas em Assembleias Gerais, com agressões, sem agressões, apenas verbais ou não, mas começa a ser um ambiente um pouco degradante. Não favorece em nada ao futebol português. Retira, se calhar, um pouco algum tipo de sócios que queiram ir a este tipo de Assembleia Geral, se calhar, futuramente não vão com medo deste tipo de acontecimento. Portanto, eu acho que quem sai prejudicado, para além de todo o futebol português, são os próprios clubes que, se têm este tipo de assembleias, são ótimas. É nas assembleias que os adeptos podem mostrar o seu contentamento ou descontentamento, podem votar situações fundamentais para o futuro do clube. E este tipo de comportamento afasta muita gente que só quer o bem do clube. Toda a gente se lembra o que se passou na Assembleia Geral do Futebol Clube Porto há uns anos, o que um adepto jovem que falou no final da Assembleia, tudo que ele disse, a forma como ele disse, a emoção com que ele estava a retratar o que se tinha passado, e se calhar em situações semelhantes no futuro do clube, se calhar aquele adepto não repetiria a sua presença lá, ou ele e os amigos, a sua família, se calhar iam evitar ir a esse tipo de assembleias, que, repito, acho que é um acontecimento que todos os sócios dos clubes devem ir. Porque depois muita gente não gosta do rumo que o clube está a tomar, muita gente não concorda com muita coisa que é feita, mas é ali que se vota, é ali que se decide, toda a gente tem a palavra, e acho que é muito importante. E muita gente, eu acho que só se liga às assembleias quando os clubes estão mal e quando precisam de mudança. E não, tem que ser quando as coisas Benfica, estão... eu não sei esta última temporada que passou, mas sei que o Rui Costa, por exemplo, tem tido vários orçamentos não aprovados. No Benfica isso não faz diferença nenhuma. Teoricamente, uma empresa, quando não há um orçamento, cai a gestão. Nos clubes não é isso que acontece, mas Rui Costa tem atravessado aqui Assembleias Gerais muito, muito complicadas. Olhando para o fator Luís Filipe Vieira, Cunha, a entrada dele foi Luís Filipe Vieira. Eu vi até uma montagem onde ele estava vestido de Darth Vader e atrás vinham os Stormtroopers, mas Luís Filipe Vieira é aqui um elemento polarizador no Benfica, nas hostes benfiquistas, e estou para ver o efeito que ele vai ter nas eleições. Ele está muito confiante que vai ganhar, e ele conhece, se calhar, melhor que todos os outros candidatos do Benfica, porque o Benfica, como o conhecemos hoje, a nível de casas do Benfica, a nível de diretrizes, passou tudo muito por Luís Filipe Vieira. Achas que, Cunha, há aqui um cenário real, a sério, de um regresso ao passado do Benfica com Luís Filipe Vieira, ou achas que é um cenário de quem está um bocadinho iludido com aquilo que passou durante 20 anos no Benfica? Respeitando a minha higiene emocional e profissional, tenho que responder que não. Não consigo perceber como é que alguém pode achar que eleger Luís Filipe Vieira seja uma boa medida para o Sport Lisboa e Benfica. Eu escrevi em 15 de julho, quando se começava a perceber que Vieira podia ser candidato, um artigo de opinião onde reforcei tudo aquilo que penso sobre a personagem. Portanto, não vou hoje fugir daquilo que penso sobre o Sr. Vieira. Julgo que até foi o Renato que fez esse tema de dia comigo também depois. Nós estamos a falar de um homem. Primeiro, ele tem vontade de voltar ao Benfica e é legítimo, está na posse dos seus direitos enquanto sócio. Não? Portanto, tudo bem. Em relação a isso, à parte jurídica, nada a apontar. Em relação à parte ética, nós estamos a falar de um homem que em outubro de 2024, há um ano, sim, foi acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público devido a desmandos realizados enquanto era presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto não foi julgado ainda. E se o Luís Filipe Vieira for condenado? Como é? E este senhor acha que tem condições morais e éticas para ser outra vez presidente do Benfica? Já para não falar do Saco Azul, que também foi agora o julgamento iniciou-se em maio, portanto é um bocadinho menos grave, mas estamos a falar aqui de pelo menos 500 mil euros em que o Benfica... E quem viu e quem analisou a auditoria forense, é verdade que eles não encontraram ali índices de crime, mas quem leu a sério a auditoria forense percebeu que havia ali comissões... Havia ali eu acho que até foste tu, estavas à minha frente e estávamos a tocar algumas analisar opiniões. aquilo. Havia ali comissões que foram pagas a empresários que eram maiores que o ordenado que o jogador ia oferir no contrato todo do Benfica. Não estamos num período, em termos societários, de falinhas mansas nem de áreas cinzentas.
Portanto, enquanto responsável pelo 0-0 e quem trabalha neste mundo dos mídia há mais de 20 anos, eu espero bem que o Luís Filipe Vieira não volte a este mundo, porque de facto todos os comportamentos que ele teve nos últimos anos, não digo na parte esportiva, que até pode ser boa ou amada, na academia, de edificação, tudo bem, mas comportamentos, está mais do que verificado pelo Ministério Público, que era tudo menos bonito, pelo menos. Não sei se há crime, se não há crime, mas que eticamente este senhor não é exemplar, não é. E voltando ao Benfica, que eu acho que não vai acontecer, porque os benfiquistas estão na posse das mesmas informações que nós temos, seria um agredir décadas no futebol português a comportamentos que nós queremos ver completamente extirpados deste mundo. Portanto, Diogo, até porque o Benfica, e o Benfica, quer se queira, quer não, acaba por ser a maior potência desportiva de Portugal e do futebol português, o Benfica vai ter um papel muito importante na centralização ou não dos direitos de transmissão televisivos. Já todos percebemos que há crispação, mas o Benfica vai ter um papel se calhar mais importante. Portanto, trazermos se calhar uma voz um bocadinho, eu vou utilizar a expressão, mas não é bem isto que eu quero dizer, retrógrada no que diz respeito à evolução do futebol, se calhar pode não ser até benéfico para o futebol no geral. Sim. E tu há bocado, Igor, disseste uma coisa que concordo, que o Luís Filipe Vieira conhece como ninguém o estado do Benfica atualmente. Certeza que conhece muito bem o que está mal, o que está bem e os passos que terão de ser dados pelo clube para voltar a ser ganhador como era numa fase, quer queiramos, quer não, numa fase do seu reinado, por assim dizer. Mas o contrário também é verdade. Os adeptos do Benfica também sabem muito bem que tipo de presidente será o Luís Filipe Vieira, porque de certeza que este interregno não vai fazer com que o Luís Filipe Vieira tenha mudado o seu modus operandi ou as suas ideias ou quer que seja. Portanto, da mesma maneira que o Vieira conhece muito bem o clube, os sócios do Benfica também conhecem muito bem o tipo de presidente que será o Luís Filipe Vieira. E eu acho que a grande maioria deles, sinceramente, nem me passa outra coisa pela cabeça. Eu acho que a grande maioria deles quer cortar, não quer voltar a esses tempos. E acho que é uma das coisas que também afetou o reinado do Rui Costa. O Rui Costa sempre foi ligado, apesar de nas entrevistas, tanto dadas pelo Rui Costa como pelo Luís Filipe Vieira, houve alguns ataques pessoais de um para o outro. Sim, sempre tentaram cortar disse entre eles. Coisa como o Rui Costa ganhava 250 mil euros por ano e não fazia nada. Pois. Sim. Houve mais. Mas ele estava lá por quem é que era o presidente? Exatamente. Ele aqui o segurou muitas vezes, dizia o Vieira. E eu acho que o Rui Costa pagou um bocado esta ligação que manteve com o Vieira. Portanto, muita gente via a presidência do Rui Costa como uma continuidade de um vieirismo dentro do Benfica. E acho que agora, de uma vez por todas, querem cortar com esse vieirismo, como se diz, e não me passa pela cabeça que o Luís Filipe Vieira tenha hipóteses tem, porque vai se candidatar, mas não passa pela cabeça que vence as eleições. E acho que era um passo atrás, tanto para o clube como para o futebol português, pegando nessa questão de evoluir no sentido dos para tudo. Sim. Muito rapidamente para avançarmos, parece-vos que é uma luta entre Rui Costa e João Noronha Lopes? Eu diria que o João Noronha Lopes e o Rui Costa me parecem os mais bem posicionados para ganhar. Não estou a dizer os mais competentes, atenção, por aquilo que vou pelas sondagens que a gente pelas sondagens, os mais bem posicionados, embora o João Diogo Manteigas também tenha algumas possibilidades. Estou afastado aqui o Luís Filipe Vieira, só mesmo para acabar muito rapidamente, Igor. O Rui Costa, eu comecei por criticar o Luís Filipe Vieira, mas o Rui Costa, que esteve na TV CNN, julgo que na sexta-feira passada. Eles têm andado aí. Ok, recentemente, quinta ou sexta-feira. Eu também estive a ver com atenção a entrevista e quem ouve o Rui Costa a falar, ele posiciona sempre o início da sua responsabilidade no dia 1 da sua presidência, quando ele já tem mais de 13 anos, enquanto administrador do futebol profissional, com responsabilidades diretas sobre contratações falhadas, chegou treinadores... a ser diretor para o futebol, depois vice-presidente. Portanto, também é importante dizer isto, o Rui Costa esteve lá durante mais de 10 anos, com responsabilidades muito grandes no futebol profissional do Benfica. Portanto, não pode agora, quando venha a publicar explicações, dizer quando eu cheguei ao clube o Benfica estava assim e a partir de agora vai ser diferente. Não. Também há responsabilidades muito grandes do Rui Costa, a não ser que, como estávamos agora aqui a dizer, ele de facto estivesse lá a ganhar 200 mil euros por mês, não fazer nada. por ano ou por mês? Por ano. Espero que seja por ano. Por ano. Por ano, exatamente, cerca de 20 mil euros por mês. Portanto, com pouca influência no dia-a-dia do clube.
Teria, sério, um vice-presidente. Sim. Alguma influência teria que ter, quanto mais ir às reuniões. Só mais uma coisa. O Luís Filipe Vieira foi detido em julho de 2021 e só ficou em liberdade porque pagou uma caução, julgo eu, de 3 milhões de euros. Exatamente. 3 milhões de euros. Sintomático. Sintomático. Portanto, aquilo que nós se estamos aqui a dizer não é o Pedro Cunha nem é o Diogo Andrade. É o Ministério É o Público. Ministério Público. E atenção, o Ministério Público pode falhar e pode-se verificar que não há ali nenhum Claro. crime, mas tanta acusação tolda e cria aqui uma nebulosidade em torno daquilo que pode ser uma presidência. Quem trabalha no mundo da justiça sabe que os misteriosos são os caminhos Sim. da lei. E há muitas zonas cinzentas e os advogados com mais competência muitas vezes conseguem fugir, de facto, com habilidade a uma possível condenação. Mas que os indícios são fortíssimos Uhum. sobre o Luís Filipe Vieira, são. Sim, a partir do momento em que tu és detido, e neste caso ele foi detido iria ficar em prisão preventiva, é porque a coisa é muito, o indício é muito forte. Portanto, vamos ver. Tenho só, portanto, Diogo, Noronha, Rui Costa parecem também os mais... Sim, sim. E eu, com uma ligeira inclinação, que acho que o Noronha vai sair por cima. Não sei. As sondagens estão a dar isso, Sim, não é? E conseguiu o apoio de personalidades fortes do mundo benfiquista. Agora, todos os dias aparece um ex-jogador com algum peso a dizer eu apoio a candidatura do Noronha Lopes. E eu acho que grande parte dos benfiquistas vão querer cortar com o passado e irão então... E depois só o tempo dirá se... Eu já ouvi falar em algumas entrevistas, noto que tem alguns... A comunicação não é a melhor, acho eu. Não é a melhor. Faz-me lembrar um bocadinho Varandas na fase inicial. Sim, mas isso pode ser uma questão também de falta de experiência. Às vezes a comunicação pode não ser o ponto forte de um presidente. Sim. Depois depende muito de toda a sua equipa, de toda a sua gestão. Mas eu acho que ele parte com algum favoritismo, mas isso agora... tem os sócios do Benfica à palavra, portanto, eles melhor que ninguém. O João Noronha, que tem as suas promessas eleitorais que o Benfica vai candidatar-se à Euroliga de basquetebol. Estávamos a debater aqui. Isso é mais contigo isso. Estávamos aqui a explicar que o Benfica gasta 3 milhões em basquetebol. O Benfica gasta ao todo 26 milhões em modalidades. O orçamento médio de uma equipa da Euroliga são 27 milhões. Portanto, estou curioso para ver como é que ele vai cumprir essa promessa se ganhar, até porque se recordarmos a seleção nacional que esteve agora brilhantemente no Campeonato da Europa, com exceção do Nemias que joga na NBA, os melhores jogadores jogam na segunda divisão espanhola. Portanto, onde é que ele vai depois arranjar também jogadores portugueses com qualidade para jogar na Euroliga? Claro. Portanto, estou curioso, espero que não seja só tirar coisas para o ar. Ele esteve em Miami a falar com os Miami Heat, portanto, se calhar o Benfica vai se tornar uma equipa satélite dos Heat. Olhem, vem aí o clássico, olhando agora mais para o futebol. O Benfica jogou na sexta, não foi propriamente inspiradora a exibição do Benfica frente ao Gil Vicente, desculpem. Belo Gil Vicente. Belo Gil Vicente, sem dúvida. Aliás, as equipas do Minho estão aqui numa dicotomia muito interessante, já vamos falar disso depois mais à frente. O Futebol Clube do Porto joga hoje contra o Arouca, depois tem também o jogo contra o Nápoles, portanto vamos só olhar aqui neste momento, e ainda falta uma semana que parece uma eternidade para o clássico. O favoritismo tem que estar todo do lado do Futebol Clube do Porto, não é? Se bem que nos clássicos às vezes isso não conta muito, mas... Quando fazemos estas análises, nós temos que olhar para aquilo que está em cima da mesa, portanto, para as informações que temos nesta altura. E nesta altura, neste momento, o Futebol Clube do Porto é uma equipa muito mais competente do que a equipa do Benfica. Isso é claríssimo. Se vai ser suficiente para ganhar o Clássico, veremos. Sim. É por isso que gostamos do futebol. O ano passado, quando projetamos o Porto-Benfica, da segunda volta, não o da primeira, porque ainda havia algumas dúvidas, mas na segunda volta todos nós colocamos o Benfica como favorito, porque de facto era uma equipa muito mais competente do que esse triste Porto do Martin Anselmi. Nesta altura estamos a falar de uma equipa que ganhou os 7 jogos oficiais que realizou esta temporada, mas além disso que já provou que consegue ganhar mesmo quando não joga tão bem como aconteceu em Salzburgo. E portanto isto aqui é um sintomazinho que acompanha as equipas ganhadoras. O Porto, mesmo não tendo estado tão bem na Áustria, o relevado também não era brilhante, o Salzburgo é superior àquilo que eu estava à espera, tem bons jogadores, mas acabou por ganhar com a inspiração do William Gomes. Falando mais sobre o Benfica, o José Mourinho chegou agora, é injusto a tirar o ónus da responsabilidade por este Benfica tão pobre para cima do José Mourinho, mas também é justo dizer outra coisa. Desde que o José Mourinho entrou, nos 3 jogos que fez, eu não encontro uma única coisa em que o Benfica tenha melhorado. Nada. Concordo. Na Vila das Aves, a primeira parte foi terrível. O primeiro golo surge completamente contra o sentido do jogo
depois do E Tomé, caiu do céu, não é? completamente, depois do Tomé já ter mandado uma bola oposta à baliza do Trubin. O segundo jogo contra o Rio Ave é muito pobre, teve 20 minutos iniciais interessantes, depois a equipa cai e é penalizada depois no final pelo golaço do André Luís. E o pior jogo de todos para mim, ou pelo menos o mais desequilibrado, foi este contra o Gil Vicente. O Gil Vicente, Iga, nós aqui de facto cometemos às vezes um erro que é olhar só para os três grandes. Aqui no 0-0 não tanto, mas o Gil Vicente é uma equipa admirável, atenção. Muito bem pensada pelo César Peixoto, todos os jogadores que jogaram muito competentes, desde o lateral direito até aos três O avançados. lateral esquerdo, o Elimbi, que está a fazer um início do campeonato. Bom jogador. brutal. O Elimbi central, o Conan lateral esquerdo. Conan. O Boatu e o Elimbi muito bem. O André Ventura, que era um excelente guarda-redes há 2 anos, no ano passado não tanto, este ano parece-me estar novamente muito bem. Mesmo os três médios são muito competentes, o Santi Garcia e o Luís Esteves. O Luís Esteves foi uma contratação incrível. Desde que o César Peixoto fez um pequeno ajuste, recuando um bocadinho mais o Luís Esteves, colocando de frente para o jogo e dando a posição 10 mais ao Santi Garcia, a equipa cresceu muito com isso também. Os extremos são bastante... Há 4 opções boas para extremos. O Murilo foi muito bem identificado. E o filho do Pena, o Pablo Filipe, é um ponta de lança que começa a ter coisas engraçadas. Está a ficar mais maduro e está bom. Foi o jogo antes do Benfica? Renato, qual é que foi o jogo do Gil antes do Benfica que ele marca um golo de profundidade, onde ele trabalha na área, remata a Estoril. Talvez tenha sido esse. Perfeito. Tem tido bons pormenores. Está a jogar muito bem. E quase que marcava um golaço contra o Benfica, que cortou para dentro e rematou em arco, passou um bocadinho por cima, mas está com bons movimentos. O Gil Vicente não merecia ter perdido na Luz, longe disso. Aliás, eu queria aqui recuperar as estatísticas do jogo, porque são estatísticas inacreditáveis. Não sei se vocês tiveram... Eu tinha aqui apontado goleada estatística. Tens aí já agora? Não tenho as estatísticas. Okay, por só goleada estatística, só ver se eu consigo chegar aqui às estatísticas. Chegas às estatísticas do jogo? Sim. Ora, só em expected goals, por exemplo, o Gil Vicente tem 1.57 e o Benfica tem 1.5. Tem mais expected goals do que o Benfica. E os remates? Mais posse de bola, mais remates. São 10 contra 16. O Gil tem 7 cantos, o Benfica tem 0. Depois eu vi um dado qualquer que o Benfica há 7 ou 8 anos que não tinha um jogo sem cantos, não era? Havia assim... É impressionante. Portanto, o Gil com 53 posses de bola, 16 remates a baliza contra 10 do Benfica, 7 cantos contra 0, 1.57 de expected goals contra 1.50 do Benfica. Bem, os números não dizem na tudo, luz, mas aqui... No estado da Luz. No estado da Luz. É um jogo. O José Mourinho é um treinador que nos últimos anos tem tido alguma... Uma das coisas que é muito apontada é o ataque posicional das equipas do Mourinho, são um bocadinho previsíveis. O Benfica de Bruno Lage já tinha esse problema. Já o ano passado tinha. E portanto, não... É engraçado porque o nome José Mourinho ultrapassa, acho eu, essas questões, não é? Portanto, eu percebo que o Rui Costa tenha ido a José Mourinho. Mas quando eu vejo a contratação, quando eu vejo um ex-jogador, ainda por cima um dos melhores jogadores da história do futebol português, olha para a sua equipa e vê que é uma equipa que em ataque posicional tem tantas dificuldades em desmontar os adversários. E depois vai contratar um treinador que ele sabe, certamente, que o grande problema é o ataque posicional. É uma contratação que, se ele não se chamasse José Mourinho, era absurda. Não é? Era absurda. Nem seria equacionada, eu acho. Eu acho que esta contratação do José Mourinho por parte do Rui Costa veio muito também no seguimento das eleições e da fase que o Rui Costa precisava de um bom escudo nesta que poderá ser a sua última cartada e uma cartada fundamental. E eu acho que nesse aspecto, e todos nós vimos e continuamos a ver, o nome Mourinho continua a movimentar imenso, tem muito peso, continua a movimentar. Foi excelente servindo o José Mourinho. É isso. Nós vemos toda a atenção que é dada pelos meios de comunicação social, que até transmitem, nos telejornais até transmitem a totalidade das conferências de imprensa. Vemos também o nível de apoio que também trouxe alguns adeptos, portanto reaproximou algum tipo de adeptos da equipa do Benfica, do Estado da Luz, da Vila das Aves, tudo. Portanto, eu acho que foi muito uma jogada de bastidores do Rui Costa nesta fase, que ele tem que apresentar umas cartadas fortes, depois de um mercado que não foi muito forte, depois de um início de campeonato que também não foi nada bom, um Mundial de Clubes que também não foi positivo. Eu acho que o Rui Costa viu o José Mourinho não como a solução ideal para o estilo de jogo e para o que precisava em termos de qualidade e de futebol o Benfica, mas sim como um escudo protetor, porque ele sabe que o Mourinho vai levar com muitas questões e vai saber responder bem a elas, vai saber tirar o foco da equipa, tirar o foco das eleições. Eu acho que nesse aspecto o Mourinho foi muito bem jogado, mas continua com os mesmos problemas. Não teve ainda muito tempo para moldar a equipa à sua maneira. Não vai ter esse tempo, tal como ele já disse bem, que vai ser equipa técnica e mais 1 ou 2 jogadores a treinar, mas melhor que ninguém o Mourinho sabe os problemas deste excesso de jogos e de competição, mas o que temos visto não é positivo.
não sei se o comum adepto benfiquista está muito otimista ou não. Agora, o que eu vou vendo é que muitos continuam a ver o Mourinho como um pouco como se tivesse um toque de Midas, como se fosse milagreiro. O Rios não está muito bem, mas o Mourinho também pegou no Manis que não estava bem e pôs o Manis. O António Silva tem errado. O António Silva vai ser o Ricardo Carvalho. Sim, a também única diferença é que isso foi há 20 anos. Os jogadores eram diferentes. Psicologicamente, o jogador hoje em dia não é o jogador de há 20 anos. O jogador tipo não é isso. Não é. Foi uma das não coisas é. que eu apontei eu acho que mentalmente, eu acho que não tem aquela predisposição ao trabalho, ao ouvir, ao querer mudar. Eu acho que hoje em dia o jogador é mais difícil de aceder ao lado pessoal do jogador. E se calhar esse é um dos problemas que o Mourinho tem apresentado nas suas equipas. Eu acho que ele já não consegue chegar tão bem ao jogador. Eu acho que o jogador de hoje em dia, não digo que seja mais egoísta, mas é um jogador que se calhar não ouve da forma que ouviam há 20 anos. Mas a verdade é que eu vejo muita gente achar que o Mourinho vai pegar neste grupo de Benfica e dando muitas vezes o exemplo do que ele fez no Futebol Clube Porto em 2002, 2003 e foi esse exemplo que eu disse, que o Rios poderia ser um novo Manis, que o António Silva irá evoluir e poderá ser um Ricardo Carvalho. Vejo muita gente a basear-se nisto quando fala do José Mourinho, e eu acho que nesta fase não faz tanto sentido quanto fez. E uma coisa é certa, se o Benfica, o Porto não joga hoje, portanto, mas se o Porto ganhar hoje, o jogo no Dragão, e o Benfica perdendo esse jogo, pode ficar 7 pontos. É muito ponto. É verdade que ainda há muito campeonato, mas são Mas é logo uma margem ali pesada. Não é? Sobre o José Mourinho, rapidamente, Igor, também. Na altura eu apontei aqui com o Humberto e o Luís que era demasiado tentador ter o José Mourinho livre no mercado e não olhar para ele quando há eleições no dia 25 de outubro. Porque de facto o José Mourinho ainda tem esta aura de eu vou chegar e vou resolver. Confesso que quando conheci o José Mourinho há 23 anos, era um jovem jornalista, início de carreira, fiquei fascinado com ele. Claro. Fiquei fascinado com ele. Era um homem que de facto chegava à sala de imprensa e, acreditando que fazia exatamente o mesmo no balneário, conseguia convencer-nos daquilo que ele pretendia convencer-nos. E conseguia fazer do Manis o melhor média do mundo, conseguia fazer do Vítor Bahia de facto o melhor guarda-redes do mundo, do Paulo Ferreira no Valente os melhores laterais do planeta, porque era um homem que tinha uma capacidade de lidar com esse jogador tipo dos anos, início do século XXI, que possivelmente passado 23 anos já não terá a mesma paciência e o jogador já é diferente. Portanto, eu não acredito que ele saiba menos de futebol do que sabia há 23 anos, sabe mais de futebol do que todos nós certamente, mas a forma como ele se relacionava com o grupo provavelmente hoje é uma utopia, e será essa a maior dificuldade do José Mourinho, fazer acreditar este plantel do Benfica que o melhor caminho a seguir é este. Vamos ver se ele vai conseguir ou não. Até agora não consegui sentir nenhuma evolução no jogo do Benfica. Sim, foram 3 jogos pobres, não há outra forma de dizer. É verdade, olhando para os pontos, perdeu 2, podia ter sido pior, mas é o que é. Nessa entrevista de Rui Costa, há bocado comentaste a entrevista de Rui Costa quando ele diz então, mas despediu o Laje porquê? Havia desgaste, então, mas havia problemas? Não. Você despediu... Era mais... O Sousa Martins até insistiu, tipo, não percebi a resposta ainda. Era tão mais fácil que o Rui Costa tivesse isso. Amigo, como tu disseste bem, José Mourinho estava livre no mercado, portanto arriscámos. Era tão mais fácil. Ele não explicou bem essa decisão. Ainda hoje estamos a tentar perceber o que ele queria dizer. E o mais grave é que nós, quem acompanha muito de perto o Benfica, toda a gente sentia que ao primeiro abalo o Bruno Lage ia cair. E esse primeiro abalo por acaso não aconteceu na qualificação para a Liga dos Campeões. A equipa aguentou-se, apesar de não ter jogado. Curiosamente contra José Mourinho. Exatamente. Ganhou a Supertaça ao Sporting, quando também os dados apontavam mais para o outro lado, julgo eu. E o Sporting é uma equipa muito melhor que o Benfica nesta altura. Percebes? Já falaremos sobre isso a seguir. O Bruno Lage aguentou aqueles desafios iniciais, mas depois, com a paragem das seleções, depois houve aquele jogo contra o Santa Clara, que ele agora diz, julgo que uma entrevista à bola que pediu para adiar. Foi esse dia que fez. Já estamos aqui a entrar. Okay. De facto, a equipa tinha problemas, continua a ter os mesmos problemas e não é um problema recente. É um problema que já vem do ano passado. Não parece que tenha só a ver com o nível do plantel, porque há muitas boas opções, mas também é verdade que alguns jogadores foram contratados, provavelmente não serão tudo aquilo que nós pensávamos que eles seriam. Eu contra mim falo porque quando o Richard Reis foi contratado, eu só tinha visto um jogo dele. Foi o Porto Palmeiras no Mundial de Clubes.
Eu na altura quando vi aquilo disse, ei pá, Ele jogou muito Houve, bem. e Já atenção, realizou um monstro. ele pode Mas tem estado ser o muito melhor mal. jogador do campeonato, mas o Benfica continua a ser uma equipa muito desequilibrada. Muito Muito desequilibrada. Os passos que o Benfica já dava quando tinha Florentino, melhorava quando o Benfica jogava com aquele trio de Barrenetxea, Barreiro e Rios, e aí o Benfica conseguia ser mais coeso, mas quando não joga, e Sudakov tem que jogar, porque o Benfica também não pode ser só médios a correr atrás dos adversários, a equipa continua muito desequilibrada. Já era um problema que eu sentia com Bruno Lage e temos 3 jogos de Mourinho, não houve grande mudança. Falaste do Sporting, vamos saltar agora para o Sporting. Para a semana teremos um olhar muito intenso sobre o clássico. Olhando agora para o Sporting, o Sporting perde com o Futebol Clube do Porto antes da paragem das seleções. A partir daí venceu todos os jogos, venceu para a Liga dos Campeões, venceu os jogos que tinha que vencer no nosso campeonato, alguns com um sinal muito verde, alguns com um sinal verde um bocadinho mais escuro. Rui Borges ontem não, o jogo foi no sábado disse qualquer coisa como foi o nosso pior jogo, se tiver que mudar 10 jogadores vou mudar. E eu tinha dito isto no tema do dia de terça-feira, se não estou em erro, ou terça ou quarta, eu tinha dito que eu vi o Sporting a jogar na Liga dos Campeões e vi o Sporting a jogar no fim de semana anterior e parecia-me que a equipa, por vezes, trabalhava tão bem e jogava tão bem que se deslumbrava. Dizia, em vez de tentar agora aqui um passe daqui para aqui, vou tentar antes um passe de calcanhar daqui para o outro lado. E eu sinto isso no Sporting. Sinto que o Pedro Gonçalves, o Trincão e o Soares, eles combinam tão bem que por vezes deslumbram-se. Por vezes eles dão 2, 3 passos e estão ali na finalização, que às vezes há ali períodos de 5, 10, 15 minutos onde a equipa se deslumbra. Senti isso contra o Estoril. Não achei que Rui Borges tivesse sido correto com os jogadores a dizer que se tiver que mudar 10, estavam quase a induzir que eles estavam a pensar na Liga dos Campeões. Não achei isso, sinceramente. Eu vi o jogo, não achei isso. Achei que o Estoril se portou muito bem porque percebeu que tinha que povoar muito aquele espaço entre linhas onde o Tricão e o Pote gostam de vaguear. E depois acho que a equipa de Rui Borges, eu tenho dito isto desde o ano passado, que é quando a equipa de Rui Borges não consegue criar, ele foca-se muito no passe para a frente, no passe dos centrais para a frente, De Basti e Inácio. E os dois jogadores têm essa capacidade para jogar dessa forma. No sábado o De Basti não esteve tão bem, o Sporting perdeu enormes bolas assim em pontapé para a frente, porque eu sinto a equipa de Rui Borges, às vezes Rui Borges não consegue encontrar a solução e a solução dele é a profundidade com os passos longos. Não sei se sentiste isso também. A tua análise é perfeita, concordo com tudo aquilo que disseste, mas acrescento uma coisa. Eu vi o jogo com muita atenção e sinceramente nunca senti que o Sporting tivesse aquele jogo em risco. Exatamente. 1-0 é um resultado apertado e o Estoril uma bola parada. Mas o Sporting, mesmo cometendo alguns lapsos, mesmo cometendo alguns exageros no tratamento da bola, de facto parece que somos tão bons que conseguimos fazer mais qualquer coisa, nunca permitiu muito ao Estoril. No final da primeira parte há um erro grave do De Bast, há um remate do Pedro Amaral, mas na segunda parte eu até estava a ver o jogo e estava a sentir, o Estoril não consegue fazer mais do que isto, por mérito do Sporting naturalmente também. Mas de facto acho que o Estoril tem futebol, tem jogadores para jogar um futebol muito melhor. A equipa não conseguiu de facto incomodar uma única vez o Rui Silva. Guitano, Marques, o João Carvalho. Pareceu uma equipa muito temerosa. Sempre que tinha transições, houve 2 ou 3 vezes na parte, havia o portador da bola e haver só um jogador depois, entre 3 ou 4 jogadores do Sporting, vinha para trás. Portanto, não gostei nada do Estoril, muito sinceramente. Acho que fez um posicionamento defensivo interessante, organizado, mas depois com bola muito abaixo do Estoril que eu vi o ano passado a jogar. O Sporting, curiosamente eu não concordo muito com o Rui Borges. Eu acho que não foi o pior jogo do Sporting esta temporada. Acho que foi um jogo perfeitamente razoável, suficiente, seguro, sólido. Acho que o Sporting teve condições até para marcar mais 2 ou 3 golos e ganhar com mais à vontade. Mas este 1-0 até acho que é mentiroso. Acho que o Sporting foi muito superior ao Estoril, ganhou muito bem o jogo. E de facto tem uma equipa que me encanta, porque consegue ter o jogo interior do Sporting, o ataque posicional do Sporting, nesta altura é o melhor do futebol português. Eu digo isto de uma forma um bocadinho surpreendente, porque com a perda do Gyökeres, jogo como um Sportingista fica um bocadinho ali, sim. Como é que vamos reagir a isto? E a resposta tem sido muito positiva. Perdeu contra o Porto, é verdade, mas foi um grande jogo de futebol entre 2 grandes equipas. Caiu para o lado do Futebol Clube do Porto, também com justiça. Se tivesse sido o Sporting ganhar, eu diria exatamente a mesma coisa. Foi um grande jogo, um grande clássico. Portanto, o Sporting está com saúde, tem excelentes executantes. Acho que o Luís Soares é um achado. Mesmo o Ioannidis, que eu conheço menos bem, parece-me ser um homem com capacidade para ser o número 9 do Sporting.
A entrada do Vagianidis para a saída do Fresneda deu mais qualidade àquele flanco. O Maxi Araújo parece-me também um upgrade em relação ao Ricardo Mangas. Portanto, o Sporting nesta altura, eu acho que o grande problema é a condição física do Morita. Ele saiu ao intervalo, não sei se problemas físicos ou não. Ele está aqui num processo de reintegração depois da lesão, portanto eu deduzo... Tem vindo a entrar aos poucos. Que ele tenha sido uma gestão. Se o Rui Borges conseguir estabilizar aqueles 2 homens do meio campo, o Yulman e mais um, eu acho que o Sporting de facto continua a ter muita força para lutar pelo título. Não vês, desculpa, pegando só nesta parte aqui do Cunha, não vês o Pote como possibilidade para descer um bocadinho para o lado de Yulman? Eu gosto mais de ver em algum jogar. tipo de jogos, claro, sim. não... Vejo. Aliás, eu conheci o Pote em Famalicão como Exatamente, era isso que eu ia 8. dizer. E eu gostava muito dele, a pegar ali mais de trás. Nas combinações. Pois é isso. Mas há jogos em que eu acho que ele desaparece muito. Acho que não resulta. E neste jogo contra o Estoril, e pega um bocado no que tu disseste há pouco, Igor, o Estoril tinha os 11 jogadores, não, esquecendo o guarda-redes, tinha os restantes 10 jogadores, os 10 jogadores de campo, separados por 10 metros. É verdade. Do central ao Marcas, ao avançado, iam 10 metros. Para quê? Para evitar aquele jogo interior que é fortíssimo do Sporting, onde o Trincão, o Pote e o Luís Soares às vezes estão a jogar, parece que estão a jogar futebol de praia, futebol de rua. Calcanhar, olham para um lado, passam para o outro. É isso. E o Estoril secou-os muito bem ali naquela zona. O Pote, talvez também por uma questão de personalidade dele, desapareceu um bocadinho do jogo. O Trincão não estava na noite mais inspirada, mas estava sempre a ser a opção de passe, sempre a tentar tabelar e rasgar, e conseguiu aparecer muitas vezes. Mas eu acho que nestes jogos que a equipa adversária consegue defender muito bem aquela zona entre linhas, à frente dos seus centrais e seus médios defensivos, eu acho que o Sporting ganhava em recuar bocadinho o Pote, em não colocar o Pote de costas para a baliza com os calmeirões à volta dele. Mas eu acho que o problema aí é que o Sporting a 4, ou seja, com 2 centrais, o Sporting constrói na mesma A3. E quando o Sporting joga com Maxi e Araújo, inclina muito à esquerda, porque o Maxi requer ser servido. Sim. Quando tu jogas com o Vagianidis também, tu só tens uma hipótese, que é puxar o médio para fazer a construção a 3, porque o Vagianidis também vai querer ir, e vimos isso na segunda parte, onde o Rui Borges, com a saída do Morita, tenta que Vagianidis seja o terceiro central, digamos assim, na construção, e ele vai na mesma. Portanto, tu se trouxeres o Pote tão para trás, porque o Yulman não é esse jogador, não é? O Yulman tem que estar à frente. Se trouxeres o Pote para aquela zona, vais perder depois lá à frente. Sim. Eu queria falar desta questão, né, das laterais do Sporting, não é? Porque tu tocaste na questão do Fresneda, são jogadores que, apesar de fazerem a mesma posição, são bastante diferentes, o Fresneda e o Vagianidis. Eu acho que a posição de defesa esquerdo, ou ala esquerda, o que lhe queiram chamar, o Maxi não vai dar hipótese. É uma máquina competitiva, o Maxi. Para mim é dos melhores jogadores deste Sporting ao dia de hoje. É uma máquina competitiva. E portanto a dúvida vai ser quem é que vai ser o lateral direito, e eu acho que ele vai jogar muitas vezes com o adversário, com a estratégia, mas e os plantéis servem para isso, não é? É mesmo assim. Ou seja, se não houver Morita, vimos na segunda parte, Kokorashvili acho que está ainda bastante abaixo daquilo que é exigido para ser titular no Sporting. Jogar com estes 2 laterais depois causa este problema, que é Debasti e Gonçalo Inácio vão chutar para a frente, e até podem fazer muito bem, e o Inácio fala muito bem. Ontem não, no sábado o Debasti não esteve inspirado nesse aspecto, mas acho que é um problema que Rui Borges pode ter aqui, especialmente, e tu tocaste no ponto para mim essencial, que é Morita. Pois é isso. Eu sou apreciador também do Morita, mas é um jogador que começa a ter muitos, de forma recorrente, problemas. Já no ano passado, Igor, ainda falta Daniel Bragança. Importa lembrar o Daniel Bragança, que é um excelente médio. Mas já são 2 anos. 2 anos não. Tem sido os jogadores mais azarados em Portugal nos últimos anos. E aquele miúdo João Simões, que sempre que o vejo jogar, sinto que pode ser qualquer coisa de importante no Sporting. Tenho que ver mais vezes, naturalmente, mas ele no ano passado já fez cerca de 18 jogos. Volta de 18 jogos no ano passado. Curiosamente, ele no ano passado, quando estava ali a assumir-se, também se lesiona. Foi aquela onda das lesões do meio campo do Sporting. Mas o Sporting, acima de tudo, é uma equipa. Ou seja, eu quando olho para o mundo do futebol, para uma equipa de futebol, eu gosto das equipas que tenham um código bem definido. E este é o futebol que eu proponho jogar. Eu não sinto isso no Benfica. Eu não sei que futebol é que o Benfica quer jogar. Sinto muito isso no Sporting. Sei que futebol é que o Sporting pode jogar, e depois há jogos em que vai correr melhor ou outros nem tanto. Sei perfeitamente o jogo que o Farioli propõe para este Futebol Clube Porto. Eu gosto dessas equipas com um ADN vincado, que o Benfica não tem nesta altura. O Sporting de Braga do Vicente também não percebo aquilo. O ano passado o Vitória tinha um ADN muito vincado,
Portanto, há equipas que nós conseguimos perceber perfeitamente que Claro. aquelas Sim, o vão tentar Moreirense e Gil fazer em Vicente, campo. por exemplo. E torna tudo mais fácil, eu acho que até para a própria equipa, para os próprios jogadores saber o que têm de fazer. E isso mais à frente vamos falar do Braga, e é uma das questões que eu vou dizer. Só para, não sei, Igor, se vais continuar aqui no Sporting. Ia só tocar mais no assunto, mas força. Aqui no Sporting, eu não concordo com uma questão que disseste, e eu acho, por acaso, eu senti o Sporting sempre a controlar o jogo, nunca senti, Não, tirando aquela ocasião, Eu também. mas eu acho que estavam muito com a cabeça no Diego Armando Maradona, na sério? próxima quarta-feira, acho que sim. Ok. Alguns jogadores não puseram o pé como costumam. Lá está, eu acho que é inconsciente do jogador em si, é involuntário. Eu acho que eles estavam com a cabeça no Nápoles, marcaram cedo, estavam a jogar bem, tiveram duas oportunidades claríssimas para dilatar o marcador. Eu acho que o Sporting se deslumbrou um bocadinho no jogo e facilitou um pouco. Por isso é que eu acho que o Rui Borges... Eu também não concordo com o Rui Borges, acho que foi duro demais, porque eu não consigo apontar uma exibição negativa, um jogador que tenha estado mal no jogo na Amoreira. Mas eu acho que o Rui Borges deve ter notado que eles estavam com a cabeça noutro sítio e quis, se calhar, ameaçar, a dizer que trocava aos 10, claro, logicamente que não irá acontecer, mas eu, de facto... Se tiver coragem, Rui. Achei um Estoril muito macio. O Sporting na segunda parte até cometeu alguns erros na saída de bola e fez algumas faltas que poderiam ser perigosas, mas os livres eram inofensivos, inócuos. Alguns contra-ataques também, que até estou-me a lembrar de algum, que até os laterais do Sporting depois estavam sozinhos na área e conseguiam atrasar de forma tranquila para o seu guarda-redes. Portanto, eu acho que o Estoril não soube aproveitar este desleixo do Sporting. Para mim, Soares continua a ser o melhor ponta de lança a atuar em Portugal. Eu acho que é fantástico a forma como ele, em espaços curtos, consegue tabular com os colegas, depois consegue pedir em profundidade, não tem a força, nem o arranque, nem o pique do Gyökeres, mas consegue pedir em profundidade, tem técnica para tabular no meio de 5, 6 defesas, naquelas zonas super lotadas. Em espaços curtos. Em espaços curtos é bom, sabe jogar no espaço, remata bem de esquerda, de direita, de costas, de cabeça, mas é o que tu dizes, eu acho que ele às vezes entra muito naquele estilo de jogo de rua, que dá sempre um toquezinho a mais e acaba por aquela compostura que falta para se calhar às vezes matar ali o jogo. Estou curioso para ver, deduzo que não vai acontecer contra o Nápoles, mas estou curioso para ver quando o Ioannidis jogar um jogo inteiro, para ver se o Sporting se nos vai fazer lembrar o Sporting de Victor Gyökeres, porque o Ioannidis é mais esse tipo de jogador, né? Mais de profundidade, mais de força física. Estou curioso para ver, para já ele já marcou até, mas ainda não teve com vontade, mas não tem. Ainda não teve um período alargado de jogo. Estou curioso. Renato, o que é que se disse de redes do Sporting? Acho que vocês tocaram em quase tudo, a malta estava satisfeita. O que é que a malta tem dito de falaram Alisson? muito do Rui Borges, daquilo que ele disse, e acho que está tudo impressionado com o Alisson. Tem entrado muito bem. O Alisson, sim. O Alisson Era entrou o último muito ponto que eu bem. queria ouvir a vossa opinião. Era justo. Tem estado muito bem, não é? Sim, e ele também tem entrado em alturas do jogo propícias ao skill set, às suas características. Portanto, alturas que o Sporting está a ganhar, o adversário está a dar mais espaço nas costas, está mais focado ofensivamente, o adversário, e ele sabe aproveitar muito bem o espaço que tem. Tem um remate muito bom. Ele remata muito bem, já tinha reparado isso no ano passado. Sim. Acho que é no Ferro, se não me engano. É num deles. No Bacas. Ele remata muito bem, tem um ótimo arranque, criou duas jogadas, mexeu com o jogo. O Sporting parecia estar todo o jogo, toda a segunda parte do Sporting entrou bem na segunda parte, mas parecia estar muito adormecido. Continua a bater na minha, eu acho que eles estavam a pensar muito na importância, e ainda por cima é um jogo muito grande, um jogo de importância muito grande, porque o Sporting ganhou o primeiro jogo, contra o adversário teoricamente mais acessível, o jogo que tinha de ganhar, e agora sim vai começar a doer contra um adversário direto, entre aspas, a lutar pelos playoffs e pelo apuramento. Ele agora já não está cá, portanto. A primeira vez que ouvi falar do Alisson foi o Maia, e o Maia disse-me assim, porque ele fazia os jogos. Fazia muitos jogos dele, ele teve o mesmo discurso comigo. E o Maia dizia assim... Olha o radar, não. Não, foi a conversa ali, e ele estava a dizer que ele fazia os jogos para a Sport TV. Disse exatamente e o Maia dizia, este miúdo, acho que vocês o gajo vai impressionar no Sporting, porque ele tem coisas do Hulk. Velocidade, remate, tem coisas do Hulk. E eu assim, tem. Que é? E é forte, não é muito alto e é forte, é bem constituído. E ainda é novo, portanto ainda tem muita explosão. Muito bem, o Sporting joga com o Nápoles e depois tem o jogo com o Braga, porque é o próximo fim de semana vai ser um fim de semana que pode ser até importante para o Sporting, que se atrasou em relação ao Futebol Clube do Porto, e caso o Benfica consiga surpreender no Dragão, tenho que usar esta expressão surpreender, porque era uma surpresa o Benfica ganhar no Dragão. É o jogo ideal para o Mourinho mostrar que estou aqui. Como é que acham que vai ser a recepção? Olha, eu acho que vai ser misto
ou vai ser muito mais... Eu acho, Ó, Diogo, acho que vai ser assumir- misto, vai ser mas misto no sentido. Eu acho que os apupos, a fase negativa dos adeptos, acho que vai estar em minoria. Agora, ainda no outro dia, no jogo em Vila do Conde, já se ouviram alguns insultos Sim, ao mas Mourinho, veio daquela- completamente. Mas pronto, é um pouco, já sabemos como funciona o nosso futebol e assim. Eu acho que vai ser, não vai haver palmas para o Mourinho, mas eu acho que também não vai haver muitos assobios, alguns cânticos, vai haver uma. Mas faz parte, eu acho que mau sinal seria se o Mourinho fosse ali recebido Claro. com uma ovação de pé, e seria muito mau sinal. Mas eu acho que vai haver mais indiferença, e ainda por cima, numa altura em que o Porto está tão acima, na qualidade do seu futebol, está tão acima e tão bem orientado, aparentemente, eu acho que vai haver mais indiferença do que ser mal recebido. Diferença O André Vilas Boas acho que resumiu bem. A partir do momento em que é treinador do Benfica, será tratado como qualquer outro dos rivais. Eu há 2 semanas disse aqui que o José Mourinho ia ser recebido com respeito no Dragão. Bem, fui arrasado nos comentários, tipo, é assim, género. Não. Calma. Portanto, acho que não vai ser aclamado, não, É isso. não vai ouvir palmas, mas também não me parece que haja aqui uma ódio em relação ao Não. treinador do... Vai haver uma minoria com Não vai uns ser- cânticozinhos personalizados. Sim. Eu como acho já que houve, vai mas- ser menor do que a primeira vez que o Jorge Jesus foi à Luz como treinador de Sporting. Sim, são acho que vai ser sim, menor. Como é que sim, foi sim, aí? sim. Foi. Por acaso não me recordo, mas Eu deve ter recordo- sido... Também a transição quente, foi- Só que é houve isso. uma questão específica, é que ao intervalo o Sporting já ganhava 3-0. Pois foi. Portanto, Lembro Não me lembrava disso. qualquer tipo de balão É foi um bocadinho esvaziado, porque o Sporting realmente fez uma exibição monumental nesse jogo. O treinador do Benfica tem uma estátua no Museu do Futebol Clube Porto. Tem, sim senhor. E Portanto, continuará a ter, Continuará a E ter. merece. independentemente Merece. do que suceder. Deu muito ao Porto, o Porto também lhe deu muito. O Porto fez de Mourinho a figura universal que é hoje em dia. Mas nesta altura está do outro lado da barricada e naturalmente não pode. E já são 20 anos, não é? Já são 20 É isso. anos. Já são 20 Deu anos. para diluir com o tempo. mas Ele já acho que jogou vai ser isso. no Dragão pelo Chelsea 3 vezes. Já jogou no Uhum. Dragão. Logo sim, no sim, ano, sim, sim. no primeiro ano de Chelsea. Nunca acho eu. ganhou, portanto empatou Acho que no primeiro uma ano vez só- e não, perdeu acho que 2. Foi a segunda vez. Foi. Se não estou em Lembro erro. que o Porto tinha o Diego. Nós na altura vimos isto, pois foram 3 foi, vezes. pois 3 foi, vezes. pois foi, pois foi. Ele perdeu 2 vezes e empatou uma com o Chelsea no Dragão. Jogo não estou a dizer, agora É estou a capaz falar de tens cabeça. razão, tens razão. Nós vimos isso na altura e portanto na altura foi recebido o Chelsea no Benfica também. Ok, Pois, também portanto é não é outro do Benfica, mas foi sempre recebido com muito respeito, de facto, e nota-se que também a relação estava fresca, que havia ali muita admiração e muita Até Vilas gratidão. Boas treinou contra o Porto. Provavelmente sim, Zenit, não é? Houve ali muita fase de Zenit. E Marselha. Treinou, claro que sim, quando ele diz que quer que o Benfica perca sempre. Sim. sim. E defrontou o Porto pelo Marselha. Foi? No ano da pandemia. Que não havia adeptos no estádio, sim. Ah, é O capaz, Porto de Conceição capaz. ganhou ao Marselha Não, do consegues ver. Estou a da dizer, Vilas olha, Boas. Vilas Boas treinou contra o Consegues, Porto. Renato? Mas sim, Veja aqui. o Marselha, local que ele lembrar bem. Eu lembro-me que com o Zenit, de certeza, Sim, porque sim, houve sim. uma altura em que o Porto e o Zenit Jogavam jogavam bastantes muitas vezes, vezes. Com o Marselha tenho a certeza, o Marselha do Conceição, talvez em 19. Numa altura que já se começava a falar de eleições, de continuidade de Pinto da Costa, que o Vilas Boas tinha dito isto e aquilo, lembro perfeitamente. E associa à Com o Zenit, pandemia... por acaso, não. Não? Só com o Marselha. Só Pois. conversei. Que o Zenit jogou contra o Benfica, então. E É perdeu possível. as duas vezes, 3-0 e 2-0. Contra o Marselha perdeu. E eu lembro porque Um presidente à séria. Um presidente à séria. tenho uma figura bem guardada, uma imagem bem guardada na cabeça, Diz aí que é o que eu Vilas fiz a Boas de Zenit. máscara, portanto foi na altura que não Ok. havia adeptos. Muito bem. Vamos aos nossos positivos e negativos? Ou isto sim, isto não? Se é positivo Vamos e lá. negativo é no futsal. Vamos desenterrado? Queres primeiro desenterrado? É? É a ordem. Pode ser, pode ser. Sabes que o ordem é terrível comigo, pá. Então vamos ao desenterrado. O Luís não está cá. O Luís endereçou aqui ao Pedro Cunha as suas pontos. E o que o derrotei há poucas É semanas. verdade. O Renato garantiu-me que este é muito difícil. Mas eu só queria esclarecer uma questão antes de começar. Então. Se o Pedro vencer, a pontuação vai para o Luís? A É duplicar. isto que tem de ficar? Ninguém me disse nada, É, mas é isso. Eu Eu acho sei. que... é como vocês quiserem. Eu Vocês acho- às vezes é que são membros, Eu membros acho que sim, eu permanentes. acho que pode É? contar. Ok. Já estamos ok. aqui em não sei quantos campeonatos paralelos que eu já Pois perdi é a contar. isso, é isso. verdade. Isto devia ser uma contagem única. Vamos lá então ao desenterrado. 38 anos, joga na Coreia do Sul, onde está já Oh, há 9 anos. Ok? Há 9 anos na Coreia do Sul? Há 9 anos na Coreia do Sul. Ainda ontem jogou. Em 2025 tem 4 golos e uma assistência. Edgar Silva. Assim? Assim não. Calma, Peraí, que peraí. Isto é outro campeonato. Peraí. Contra o Cunha é outro Esse campeonato. foi o Bruno que te mandou. Foi. Atenção, eu Foi. vou dizer porque é que eu sei. Porque nós entrevistamos o Edgar Silva há pouco tempo.
Entrevistámos? Entrevistamos. Mas ainda não publicámos Não, isso. não publicamos ainda. Posso adiantar que vai ser publicada, julgo que esta semana. Este- Cunha, é hoje? Porra! Hoje? Mas esta era bem rebuscada. Edgar, Porque tendo 38 anos e jogando há 9 na Coreia, isto devia ser logo fácil de alguém chegar lá, porque são de facto muitos Fica bem anos. claro que eu não tinha nenhuma informação privilegiada sobre isto, Eu também não. mas como ajudei o Miguel Freitas a fazer esta entrevista, Claro, a prepará-la. foste Tinha logo já lá, aí o já. nome, Coreia do o nome Sul, já estava 38 plantado anos. A aí. vida é mesmo assim. Porra. A vida é mesmo assim. Pá, tem aqui outro nome, se quiserem. Mete Saco aí. já Não, outro. não, Vamos não. outro, Vamos outro, vamos então. outro. Deixa-me É só justo. dizer isto. Edgar Silva, é de gol, primeiro clube em Portugal, Sport Clube Beira-Mar. É É verdade. verdade, mas já agora... Foi aquele avançado que depois entrevista. passou pelo Porto. Exatamente. É que Sim, o Edgar exatamente. engraçado não Jardel, fazia. Sim, sim. O Beira-Mar na Portos do Alto. altura tinha investidores, eu acho que eram italianos, e o Edgar era tipo a grande promessa. Ele e um central sérvio que depois jogou no Belenenses, que era o Dedic, que era internacional pela Sérvia. Foram as duas grandes contratações Ok. do Beira-Mar. Correu tudo muito bem. O Beira-Mar está hoje. A entrevista muito bem. está muito engraçada. Vale mesmo a pena ler. Portanto, esta semana o jogo do Porto aqui na quinta-feira Sim. será publicado ou quarta ou terça-feira. Portanto, vale mesmo a pena ler. Pois eu ia trazê-lo Entrevista ao porque Edgar Silva. Porto Estrela Vermelha, ele passou nas duas. Uhum. Exatamente, Era é isso. isso. Ok. Pronto, Portanto, então assumi que estava com estava Vamos bem lá, vamos documentado outro, sobre vamos isto. outro. este aqui é um bocadinho mais fácil. Pronto, era o que estava aqui já à mão e não tenho bem as pistas aqui organizadas, por isso vai um bocadinho de cabeça. 33 anos. Ok. Agora tenho medo que o Cunha adivinhe já na segunda. Joga no México, ok? Que é o país natal dele. Deixa-me ver aqui mais coisinhas. Vencedor de uma Liga Portuguesa. Internacionalmente pelo seu país, já venceu uma CONCACAF, uma Liga dos Campeões da CONCACAF, 2 Gold Cup, ou seja, um rapaz internacional, com Corona? peso, não é o Corona, Eu agora já estou com medo de assustar, quase. Não é o Héctor Herrera? não é o Herrera. Era o que eu estava a pensar. Vencedor de uns Jogos Olímpicos, Diego Reis. Diego Reis. Central. Ah, no Querétaro, não. Não? Ah, não, Diego Reis não. Diego Parabéns, Reis. Diego. Pronto, Reis. empatamos. Empatamos. Assim é, Querétaro. é justo. Nós íamos dizer os Não. melhores jogos do Porto. Pois é. Ah, no Querétaro. Ok. Diego Diego Reis Reis. também prometia muito Muito, quando é verdade. estava a ser disputado pelo Porto e pelo Benfica, Que segundo idade se tem dizia agora? na altura. 33. Só, até pensava que era mais velho. Mas depois acabou Teve por... aquele mítico jogo que se calhar marcou a carreira em Munique. em Munique. É isso. Exatamente. Os 6-1. Os seis. Estava lá. Estava E esse jogo A foi... lateral, não é? lá. O Porto Lateral. não tinha laterais, Não tinha estavam laterais. os, Não tinha o Danilo e Danilo, não tinha Alexandre. Ele jogou Alexandre. lateral direito, tinha- foi? Lateral Lateral direito. direito, sim. E depois entrou o Ricardo, julgo eu. Qualquer coisa assim, já não Mais me ou lembro ao menos à certo, frente. mas também foi E do lado esquerdo não estava o Alexandre, quem é que jogou? José Angel, não. Não. Já não me lembro Eu acho, também eu na acho que o esquerda. Porto jogou com outro central também. O Martins Indi. Eh, Indy, talvez. consegues ver aí? Indy, Maicon, Veja, veja. Reis e... Eu acho que o Porto jogou com 4 centrais nesse jogo. É que o Foi. Porto faz um jogaço no Estado do Dragão, ganha 3-1 ao Bayern, podia ter Dois ganho à gols do vontade. Quaresma. por mais. Exatamente. E é aos 25 minutos em Munique já tinhas percebido que o Sim. Porto ia ser eliminado. Grande José Reis. Muito bem, vamos lá ao isto sim, isto não. Vamos começar com isto sim. Força Cunha. Só Ora- para te dizer, era o Marcano, o lateral Marcano. esquerdo. Marcano. Muito Portanto, bem. Marcano. Maicon, Maicon. Indy E e Reis. Reis. Muito bem. Ora bem, queres que eu comece pela parte as coisas sim, boas? Sim, coisas boas, sim. Muito bem. Deixa-me só ver aqui os meus apontamentozinhos. Ora, isto sim, André Silva que está agora no Elche, muito rapidamente. O André Silva, eu acompanhei muito o aparecimento dele no Futebol Clube Porto, a transferência dele para o Milan, e de facto, na altura, o André Silva era the next big thing do futebol português. Lembro-me muito bem da estreia dele na seleção, a fazer parelha com Cristiano Ronaldo e a criar ali umas expectativas desmesuradas. E a verdade é que o André Silva não confirmou, nos anos seguintes, tudo aquilo que se esperava dele. Eu coloco um bocadinho ao nível do Gonçalo Paciência na idade, julgo que será ali um ano de diferença, sim. talvez. Mas o André Silva acaba por falhar de forma consecutiva em vários clubes e agora chega ao Elche de uma forma já completamente desacreditada e bastante longe da seleção nacional. E a verdade é que numa equipa de pequena dimensão da Liga Espanhola Mas está com um projeto interessante o Elche. está Tá. com um projeto interessante, e o André Silva começa a jogar finalmente sem lesões, a somar minutos e a somar golos. Voltou a marcar ontem. Oh, Renato, já leva quantos esta temporada? 3 golos. 7 jogos. Em 6 jogos. Mas acima de tudo está com saúde física, parece estar com saúde mental e parece-me que se começa a aproximar novamente de uma possível chamada à seleção. Já está que é 29?
29. Talvez, 29, já 30. tem aquela carinha Tem de miúdo. 29. O É. Gonçalo Paciência tem 30, ele tem 29, é isso. Portanto, o André Silva estava completamente fora daquele grupo de 60 radar. do Roberto Martínez, e parece-me que com esta boa entrada da Liga Espanhola começa a reaproximar-se desse grupo. Sim, faz um bocadinho lembrar o que fez o Fábio Silva, por exemplo, no ano passado. Também entra muito bem, também na Liga Espanhola. Las Palmas, ano Las passado. Palmas, exatamente. É chamada à seleção, pois é verdade que não teve continuidade, mas vamos ver. Pelo menos Atenção, está no radar. Numa altura o Elche está em quarto lugar da La Liga Sim, nesta sim, altura. são- Eles um projeto muito investiram bem, interessante. têm bons jogadores. E é numa altura que a nossa seleção não tem assim uma quantidade nem uma qualidade Sim. muito grande de pontas de lança. É bom pelo menos sentir que o André Silva Sim. está Está preparado de volta. para entrar numa convocatória, porque ele não estava nos últimos anos, foram de facto anos muito Sim, ele teve muito ali uns fogachos interessantes no Eintracht, aquela Eintracht que faz uma Sim. boa Liga Europa. maus. Onde coincidiu com o Gonçalo. Onde coincidiu com o Gonçalo. Exatamente. O Gonçalo era suplente Do André Silva. E depois, quando ele vai para o Leipzig, havia ali uma boa expectativa, só que as lesões não permitiram. Depois ainda teve ali um fogacho na Real Sociedade, mas depois novamente uma lesão. Esperemos que tenha A ver se é continuidade desta. Sim, agora. sim. É. Eu estava no mítico jogo em que o Futebol Clube do Porto, de Ruben Lopetegui, vai para a liderança ou qualquer coisa assim, e o Lopetegui é assobiado porque não coloca o André Silva no jogo. Coloca o Alberto Bueno. Exatamente. E era um dos riscos, Exatamente. um dos riscos que eu pensava que o Farioli poderia cometer, não é cometer, porque o treinador coloca quem quiser. Eu acho que era um risco de os adeptos do Porto não compreenderem por aquela Por causa do questão Mora, não é? do Mora no início da época. A malta não compreender porque é que ele está a pôr, por exemplo, Pablo Rosário ou E não algum mete o outro Mora. e não entra o Está a Mora aquecer há 15 20 minutinhos. Eu lembro perfeitamente dessa questão do Alberto Bueno com o André Silva. Assim. Mas pronto. Diogo, tu isto O meu isto sim, então, o meu isto sim é aqui partilhado entre o Vasco Botelho da Costa e o seu Moreirense, portanto, os dois em sintonia, que estão a fazer um ótimo trabalho, estão a jogar bem, estão a vencer, perderam em Alvalade e perderam com o também bom Gil Vicente, que já tanto Grande elogiamos jogo de Sem hoje. dúvida. E o Vasco tem uma particularidade interessante, portanto, há outros treinadores em Portugal que eu poderia colocar, estou-me a lembrar agora do nome do Margarido, apesar de não estar a fazer, não tem o mesmo número de pontos com o Nacional que tem o Moreirense, mas o Margarido também tem feito bons trabalhos, mas decidi colocar o Vasco, porquê? Porque ele tem um currículo de invejar muitos treinadores. Ele já, é isso. Ele já venceu, portanto, no futebol de formação, por assim dizer, com os sub-23 do Estoril, já venceu uma taça e um campeonato, revelação. Sim, sim. Ele já venceu a Liga 3 com o Leiria. Ele subiu o ano passado com o Alverca e agora, na sua estreia na Primeira Liga, está a fazer um trabalho... Em quarto, não é? sim, está em quarto, com uma pontuação fantástica. Acho que é o recorde do Moreirense Certamente, para este número de acho que tem jogos. 5 vitórias, não é? 5 vitórias, 2 derrotas, se não estou em erro. Sim. Exatamente. Acho que tem 17 pontos. Perde acho com o eu. Gil. Não. Tem 15. 15 Tem pontos. 15, ok. Portanto, está num clube que tem dado passos seguros na Primeira Liga, portanto, eles já estão há 3 ou 4 anos, E agora acho tem que são há 3 investidor anos. também, não é? Tem um investidor também, portanto já consegue manter-se há 3 anos na Primeira Liga, tem evoluído, tem tido bons treinadores, tanto que o Rui Borges fez lá um bom trabalho, foi para Guimarães e depois para o Sporting, portanto, e o Vasco está numa boa equipa para se estrear na Primeira Liga, parece ser um treinador tranquilo, não parece ser aqueles treinadores de entrar em grandes ondas, mas isso também depende também muito dos resultados e da fase que estiver a viver no clube, e acho que é uma bela surpresa neste campeonato, também por todo este currículo que ele tem por trás. Portanto, já mostrou ser capaz no futebol de formação, já mostrou ser capaz numa Liga 3 super competitiva, já mostrou ser capaz numa segunda liga super competitiva e física e chata de conseguir subidas, e agora está a começar bem. O Vasco, Diogo? 36. 36? E não deixa de ser engraçado que as duas melhores equipas, Muito novo. podia também colocar aqui o Famalicão, mas só para fazer este ponto, que são o Gil Vicente e o Moreirense, o César Peixoto também tinha estado no Moreirense e é despedido até de uma forma um bocadinho surpreendente, vai para o Gil, faz uma boa, uma aceitável final da época e agora um belíssimo início O de época. Famalicão que ontem massacrou o Rio Ave, Sim. com 28 remates, Sim. acho que deve ser o recorde desta liga, 25-26, e o jogo acaba empatado. 0-0, Foi sim. incrível. O Rio Ave que ainda não ganhou. É verdade que teve um arranque de campeonato terrível, porque já jogou com Braga, Porto, Benfica, Famalicão, Moreirense, portanto agora vai ter um calendário melhorzinho, mas É verdade. tendo em conta que é um treinador novo, um plantel todo novo, Claro. que não tem portugueses quase. Não é? Devemos falar mais sobre o Rio Ave, porque de devemos. facto Vamos ver, eles têm que convoca começar a ganhar. alguma estranheza aqui. Vamos ao isto não, que já estamos a ficar longos.
Diogo, podes começar tudo esta vez. Então, o meu isto não vem de um jogo que eu vi no fim de semana passado, que foi o Flamengo Vasco da Gama, e assim, ali à meia hora do jogo, houve um choque entre cabeças entre os dois centrais do Vasco da Gama, e o médico começou a tratar o jogador que tinha ficado mais maltratado, desconfiavam que podia ter tido uma concussão cerebral, tanto que dá para ver o médico a falar com ele, e depois esclareceu que o jogador tinha dito, eu nem sei onde estou. Portanto, e o médico, muito bem, a seguir o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, pediu para ser retirado o jogador. O meu isto não vem no sentido que depois era o técnico do Vasco da Gama, o Fernando Diniz, quase chateado com o médico para o jogador jogar, porque o jogador, quando chegou à linha lateral, já estava a dizer, não, professor, eu estou bem. E eu acho que os treinadores têm que ter mais consciência do que pode acontecer. E uma concussão cerebral, está na lei, no protocolo, que um jogador fique 5 dias em repouso, que nem volta aos treinos. Porque às vezes o jogador pode até dizer que está bem, mas basta cabecear a bola seguinte ou dar uma outra cabeçada e os danos podem ser irreversíveis. Portanto, eu coloquei aqui este não, porque às vezes os treinadores, o principal foco deles é ganhar e ter os melhores em campo. E ainda por cima, num derby do Rio de Janeiro, estar a tirar um dos melhores centrais para colocar um miúdo que quase não jogava e tinha vindo a jogar mal. Devia-lhe estar a custar muito, e houve ali um bate-boca entre o médico e com os jogadores à volta também. Ele não pode entrar, portanto. E às vezes, ok, os treinadores são os primeiros a querer ganhar, mas às vezes temos que ter outras responsabilidades e dar também o exemplo para fora. A Federação Inglesa já bate muito nesta tecla que com possíveis concussões cerebrais é ser logo retirado, observado por especialistas e depois 5 dias sem treinar. Portanto, não é mesmo... Na NBA eles, os jogadores que têm uma concussão são imediatamente retirados e têm um período onde não podem fazer nada e depois... Quando acaba o período, eles não voltam logo a jogar. É progressivo. Há um médico independente que vai lá dizer, ok, tu podes voltar a jogar. E esta questão, e de facto o médico, e toda a gente posteriormente elogiou muito a postura do médico, porque se calhar um médico que tenha menos confiança ou menos atitude perante um treinador, vai-se acovardar ali e o jogador vai jogar, e depois futuramente... É uma questão que já se começa a falar, é mesmo no final da carreira. Os constantes cabeceamentos na bola. Aos jogadores do futebol americano, não é? E às vezes só o cabeceamento na bola, já para não falar de cabeça com cabeça. Mas pronto, e foi o meu isto não, porque de facto treinador ali tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Houve um jogador de futebol americano que se suicidou e deixou há muitos estudos agora para isso. Deixou uma mensagem a dizer, por favor, estudem o meu cérebro, porque há aqui coisa. Os danos cerebrais. E a Liga Inglesa já começa a estudar muito isso e a ser rigorosa. Tanto que agora, e este fator até para amenizar a questão, para ser mais fácil aos treinadores substituírem, já há o cartão roxo, que é um cartão que não conta para as 5 substituições, nem para os momentos de substituição. Portanto, é um cartão roxo que o jogador pode sair sem qualquer tipo de... formação proíbem os cabeceamentos. Pois. Isso já é, mas pronto. E este cartão roxo é mesmo para amenizar, para fazer com que os treinadores saibam ver de facto a importância que é aquele jogador ser substituído. Exatamente, boa, gostei dessa. Cunha, o teu isto não, e é um assunto que podemos tocar. Regresso ao Minho, novamente, para colocar aqui o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube, neste lado negativo do nosso ataque rápido, por motivos diferentes. O Sporting Braga fez um grande investimento este ano. Foi contratar um treinador que é um súbdito, um discípulo de Pep Guardiola. As expectativas eram e são muito grandes, e a verdade é que passado 2 meses o Sporting de Braga está num ciclo de 5 jogos sem ganhar na Liga Portuguesa. Eu nem sei se o nosso playmaker fez alguma coisa sobre isso ou não, mas há quantos anos é que isto não acontecia? Além disso, muito rapidamente, eu estava até a comentar com o Diogo antes de entrarmos aqui para o ataque rápido, e eu não percebo a forma deste Sporting Braga jogar e as escolhas do Vicente. 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2. 3 centrais, 3 pontas de lança, depois no jogo seguinte 0. Eu 0. lembrava isso e é completamente verdade. Agora, eu acho que mesmo para os jogadores... Já jogaram os 3. Já jogaram os 3 ao mesmo, de início, já jogaram nenhum deles mais de início. Para a direita. E eu acho que mesmo para os jogadores, era o que estamos a falar daquilo, de gostamos de saber ao que vamos saber, e eu acho que mesmo para os jogadores não é positivo e tem-se refletido. Portanto, aquela vitória contra o Feyenoord na Liga Europa, boa vitória, não teve continuidade. E eu recorro novamente aqui às estatísticas, porque o Sporting de Braga perdeu em casa contra o Nacional por 1-0, e para quem não viu o jogo com atenção, tu imaginas, bem, o Sporting de Braga deve ter goleado em todos os aspectos do jogo, menos nos golos, e não. O Nacional acabou com mais remates, acabou com mais posse de bola e com mais expected goals, o que não deixa de ser extremamente estranho e preocupante. O Nacional só não marca um golo já nos descontos por inacreditável falhanço do jogador do Nacional,
que falha frente ao guarda-redes e depois já sem guarda-redes acerta no poste. Sim. Portanto, eu não conheço bem Carlos Vicens, provavelmente será um homem também que sabe muito de futebol, aprendeu com o melhor de todos, mas a verdade é que ele não está a conseguir aplicar neste Sporting Braga as ideias que traria para a Liga Portuguesa. Coloco o Vitória Sport Clube também neste lado negativo, mas por motivos diferentes. É muito difícil uma equipa que perde Tiago Silva, Tomás Andel, João Mendes, Nuno Santos, 4 médios de grande categoria, reformular tudo isto e apresentar já resultados de imediato. Ainda por cima com um treinador novo, não é? Luís Freire também saiu. Portanto, o Vitória está a ter muitas dificuldades e neste caso é menos surpreendente porque o plantel deste ano de facto é um novo ciclo, como já disse o presidente António Miguel Cardoso, mas é um ciclo que está a ser difícil nesta fase inicial, porque a equipa é de facto muito mais limitada do que foi o ano passado. Nós na semana passada falámos aqui do Vitória e quando saímos surgem as declarações no aniversário do Vitória. Exatamente, sim. E vimos aquela declaração que fez correr muita tinta tínhamos jogadores vaidosos, não é? E já que estamos aqui, como é que viste isso? Olha, não vi de forma muito surpreendente porque as imagens, as mensagens que me chegavam de Guimarães eram um bocadinho nesse sentido. Okay. Ou seja, que aquele balneário não era um balneário saudável. Não estou a apontar aqui responsáveis, se era o Tiago Silva ou o Tomás Ana, não. Mas que havia ali jogadores que de facto eventualmente não criariam o ambiente mais saudável para que os resultados aparecessem. E a direção entendeu fazer uma reformulação, nada a opor a esse aspecto. Provavelmente os timings não foram os mais corretos, porque há jogadores que saem já com o campeonato a decorrer. E os substitutos são meninos que estão a começar a dar os primeiros passos neste nível. O presidente e a exigência mantém-se gigante. O presidente de Vitória garantiu, não é? Se não ficar em quinto, que não ficaram no ano passado, se não ficar em quinto, demite-se, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Não vai ser um campeonato fácil. Não vai. Diogo, desculpa, já estamos aqui com tempo, temos aí a tua rubrica. Vamos lá então. Muito interessante. Vamos a isso. Vai ser bom, vai ser um que eu já sei. Eu não sei qual é, portanto vou ser apanhar surpresa. Espera aí, tem separador, não tem? Vamos lá, mete aí, César. Então, na rúbrica No Amor à Camisola de hoje, todos nós conhecemos as cores do Aston Villa e do West Ham, bastante parecidas, não é? Aquele Bordeaux com o light blue, o azul clarinho, e de facto eles não são parecidos por coincidência. Tem mesmo uma questão que os une. Corria o ano de 1899, portanto, no outro dia, não é? Havia um sprinter olímpico britânico, muito conhecido, chamado William Dove, que estava presente numa feira de Birmingham. Aquelas feiras que na altura havia Birmingham, que é a cidade do Aston Villa. E esse sprinter desafiava as pessoas, portanto, a troco. Portanto, devia apostar com as pessoas para fazer... era uma das atrações, está lá o sprinter olímpico. E houve um grupo de jogadores do Aston Villa, o Aston Villa que na altura, se não era o melhor clube inglês, era dos melhores, que vencia os campeonatos e tudo mais. E o William Dove... desafiou esse grupo de 3 ou 4 jogadores do Aston Villa que vieram a perder a corrida e, por consequência, perderam a aposta que tinha sido feita e não tinham dinheiro para pagar a aposta a esse sprinter. Um dos jogadores que estava lá, que perdeu, lembrou-se que era, nessa semana, o responsável por lavar os equipamentos do Aston Villa nessa altura. Portanto, na altura que os clubes funcionavam muito assim, havia essa carolice, os jogadores, e hoje em dia há muitos clubes que são assim, são jogadores que tratam dos próprios equipamentos. Então, a ideia que ele teve foi, nós não temos dinheiro para pagar e eu dou-te um kit completo, portanto, o conjunto de equipamentos completos do Aston Villa em pagamento por termos perdido a corrida. E assim foi. Depois esse William Dove regressou a Londres, onde o seu filho jogava no West Ham, que na altura não era o West Ham, eram os Thames Ironworks, portanto, os funcionários lá da metalurgia e da siderurgia do rio Tamisa, que passado meia dúzia de anos deu origem ao West Ham e desde então, portanto, começaram felizes por terem aqueles equipamentos da melhor equipa inglesa da altura, deu ao filho e o filho introduziu esses equipamentos no West Ham e desde então, portanto, começaram por equipar a Aston Villa e depois formou-se o West Ham e mantiveram o Bordeaux e o azul nas duas cores. Portanto, coitados da malta do Aston Villa. Foi uma aposta que correu mal, meteram-se com um sprinter olímpico, não se deviam ter metido, não tinham dinheiro, deram os equipamentos, vá lá aquele que ele aceitou. Fica aqui a mensagem aos clubes, quando perdem, os jogadores têm que lavar o próprio equipamento. Isso era um bom desafio para eles. Espero que no Espírito Santo ouça este ataque rápido para brilhar no West Ham e contar esta história. Está de volta no Espírito Santo. E achei piada porque estas histórias que... Desconhecia completamente. E era um dos meus objetivos nesta rúbrica, era contar uma história que aqui o Cunha desconhecesse, porque ele
e o Tovar tem muito conhecimento destas questões mais históricas e destas carolices do futebol que eu acho fantásticas. A segunda história que tenho tem a ver com o anterior adversário do Futebol Clube Porto na Liga Europa, o Red Bull Salzburgo, que tem uma particularidade muito interessante nos jogos do campeonato. Isto é, esta curiosidade não se verificou nas provas da UEFA, porque a UEFA não permite. Então, eles desde 2017, nos jogos de campeonato, há 10 jogadores que têm o mesmo patrocínio na camisola, portanto o Red Bull, com os 2 touros, com as asinhas, e há sempre um que entra em campo com outra publicidade, que é a Rausch, que é uma marca de sumos de fruta. E porquê? Eles dão esta camisola diferente, com a publicidade diferente, ao jogador mais novo da equipa. Ao jogador mais novo na ficha de jogo, que está a entrar em campo. Eles chamam o Rookie of the Match. Portanto, o jogador mais novo dos 11 titulares não tem Red Bull na camisola, tem sim Rausch, que é uma marca de sumos de polpa de fruta. Portanto, uma marca mais associada a jovens, à adolescência. Marca essa que pertence ao grupo Red Bull. Ok, faz sentido. E eu acho que é uma jogada de marketing fantástica, porque se nós víssemos 11 jogadores do Salzburgo a dizer Rausch, se calhar não iríamos ver o que era a Rausch. Pronto, uma marca austríaca, alemã, qualquer coisa. Só um. Assim desperta a que também está presente na Fórmula 1. No carro de algum, este Rausch também aparece num carro. Aparece num carro de Fórmula 1. Um carro, eu não percebo muito de Fórmula 1, mas é num carro que é assim azul. Deve ser na Red Bull. Deve ser a Red Bull. Claro, deve ser na Red Bull. A Rausch também aparece lá mais pequenino. Ou então na segunda equipa da Red Bull, eventualmente, que é o RB Racing. Também aparece. E é engraçado porque desta forma, nós ao vermos 10 Red Bull com um Rausch, somos quase obrigados a ver, peraí, porquê que tem Rausch? Portanto, eu acho que acaba por ser uma excelente manobra de marketing, acaba por indicar qual é o Rookie of the Match, portanto, o jogador mais novo, isto ainda por cima numa equipa que tem sempre tantos jovens, sim. E é engraçado, porque eu depois estive a ver o arquivo de fotos. A UEFA não permite, tem que ser tudo uniformizado. Aliás, a Liga Austríaca teve que criar esta regra. Os jogadores podem ter uma diferença nos equipamentos. Mais alguma equipa faz isso, Diogo, na Áustria já agora? Não sabes? Não, acho que não. É só pelo que eu vi, a... sim, pelo que eu vi, acho mesmo que não. Nem o Red Bull Leipzig tem isto. Portanto, não sei se foi a Bundesliga alemã que não permitiu, a Bundesliga austríaca permitiu. E há fotos do Haaland com essa Rausch, portanto, na altura que o Haaland era o mais novo naquela ficha de jogo. Há uma foto que eu acho que vamos tentar colocar aqui no vídeo, que é o Haaland com o Szoboszlai, e aí está o Szoboszlai com o Rausch, portanto deve ser mais novo. É mais novo que o Haaland. E eu por acaso fui reparar neste último jogo do campeonato, antes de jogarem contra o Porto, foi o... Perderam com o Sturm Graz. Exatamente. Não, antes do Porto. Foi? Ok. Acho que foi o extremo bósnio que usou essa. Aquele jogador que também jogou muito bem, principalmente na primeira parte contra o Porto. Eu não sei muito bem dizer o nome, sei que acaba em Begovic ou Govic, e era ele, então, o mais novo. Olha, gostei. Portanto, são estas curiosidades. Muito bem. Já aprendemos. Já aprendi 2 histórias. Era o meu objetivo, finalmente. Já aprendi 2 histórias. Bem, vamos terminar, ficámos um bocadinho mais longos, mas a vida também é assim. Agradecer ao Cunha por se ter disponibilizado. Dar mais um abraço ao Luís, que certamente vai nos ouvir daqui a bocadinho quando isto estiver no ar. Diogo, obrigado pelas 2 histórias que nós não conhecíamos. Voltarás brevemente. Para a semana teremos o Carlos Daniel, vamos olhar para o clássico entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, e naturalmente o Sporting e o Sporting Clube Braga. Vamos ter um domingo brutal a nível de futebol português. Já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.